Boa tarde, Fenômeno Azul. Boa segunda-feira. Que segunda-feira, né? Diferente. Remo voltou a vencer em Belém do Pará. Praticamente 2 meses sem vencer dentro de casa. Remo que sempre, né, se notabilizou de vencer, de ser um time que vence seus jogos em casa. O vento mudou. Remo estava até tendo bons resultados fora, porém dentro de casa, resultados nada. Ontem o clube do Remo voltou a vencer em casa e jogando bem. Voltou a credibilidade dos jogadores, voltou a torcida a acreditar no elenco. E o Remo ontem goleou o CRB por 4-2 e poderia ter sido mais. Com todo o respeito ao CRB, bom time do CRB, não é ruim não. Mas o Remo ontem fez uma partida muito boa, principalmente no segundo tempo. Lembrando aquele time de outroras do Daniel Paulista, que se retrancava, menos posse de bola e o contra-ataque era mortal. Por que isso aconteceu, Theo? O que tu achou dos jogadores individualmente? Nesse vídeo aqui vamos falar exclusivamente disso. Hoje, às 20h30, teremos a live pós-jogo. Pense numa vontade que eu tô de fazer essa live. Porque as nossas lives anteriormente, nos últimos 3 meses, que o português esteve em Belém do Pará, a gente não tinha o que analisar na mesa tática. Nada. Por quê? Eram jogadores tudo embaralhado dentro de campo. O Remo não tinha esquema tático e apenas eram jogadores vestindo a camisa do clube do Remo. E para piorar, sem esquema tático, os jogadores sem correr em campo na maioria desses últimos jogos dos 3 meses atrás. Então a gente não tinha o que analisar aqui, que é o que eu mais gosto de fazer taticamente. Hoje nós temos. Vamos analisar muito taticamente essa partida na live, às 20h30. Tem muita coisa para a gente falar desse jogo. Tem muita coisa legal para vocês aqui. Então, já vou deixar o link aqui no canal do pós-jogo. Vocês já clicam lá, já deixam o like, já deixam o comentário. E a gente vai esperar todos vocês hoje às 20h30. Porém, nesse vídeo aqui a gente vai fazer um resumo. O que foi, Theo, que o tio Gugu mudou em 48 horas que o bacalhau estragado não conseguiu fazer em 3 meses? O tio Gugu tem 60 anos de idade. O tio Gugu tem 4 acessos na carreira. O tio Gugu é experiente. Sabe os atalhos que os jogadores têm que percorrer em campo. Sabe o atalho psicológico, como os jogadores pensam. O cara, no bom sentido, é malandro todo só. Experiente, como eu falei, rodado. Ele chegou em Belém do Pará. Antes de chegar, tinha ido ao Rio de Janeiro e pôde observar algumas coisas ali. Coisas muito erradas. E ele já mudou isso rápido. Fez uma leitura rápida. E ontem ficou claro que realmente o que ele falou na coletiva de apresentação dele era realidade, não era mentira, palavra de efeito para enganar o torcedor. Normalmente o treinador chega aqui e engana o torcedor, né? Palavra de efeito, aquele blá blá blá. Me lembro de vários. Marcelo Cabo, Conceição, Rodrigo Santana. Palavras de efeito para enganar o torcedor, que normalmente é emotivo e acabava enganando sim o torcedor. Ele falou na coletiva que viu alguns jogos do Remo, que estudou o Remo. É verdade. Ficou muito claro ontem. E a gente sempre fala aqui que o jogo, pessoal, ele não se ganha quando o juiz apita ali no início. Ele se ganha quando? Na escalação. O jogo começa a ser ganho quando? Na conversa, na pré-eleção. É aí que o jogo começa a ser ganho. Na escalação que nós demos aqui no sábado, né? Na sexta e no sábado, a gente já tinha mais ou menos uma base do time e realmente foi essa base que jogou ontem. E é aí que começou a vitória do Clube do Remo. Quando você tira, e aí eu já vou fazer uma prévia aqui dos jogadores, né, sem dar muito spoiler, porque eu tenho que deixar para mais tarde. Quando você tira um Nathan Santos e coloca o Marcelinho, você quer ganhar o jogo. A diferença do Nathan para o Marcelinho ela é absurda. Tecnicamente e fisicamente, então. O Marcelinho, uns tempos atrás, estava com problema, pensou que ia morrer no coração, fez vários exames, nunca deu nada. Psicológico abalado. Tenho certeza que o tio Gugu
conversou com o jogador, passou confiança e recuperou a credibilidade do mesmo. Ontem ele jogou os 90 minutos, com o Antônio Oliveira ele não jogava nem 60. Jorge na lateral esquerda, 1 ano e meio sem jogar. Conhece os atalhos do campo. O cara não joga no Flamengo à toa e é vendido para a Europa à toa. Que é uma das revelações de base do Brasil e poderia almejar a seleção brasileira à toa. Tem qualidade. Falta ritmo de jogo. Ontem o tio Gugu falou na coletiva que não pode estourar o jogador, concordo. Mas é um jogador que conhece os atalhos. O principal, ele tem qualidade. Quando o jogador é ruim, ele pode ter o preparo físico que for. Não vai adiantar muito. Entendeu? Ribamar da vida. Não tem qualidade nenhuma, mas correu o jogo todo. Não adiantou nada. É um exemplo. Então o Jorge conhece o atalho do campo. Como é que o ataque do Remo melhorou sem o Pedro Rocha? Ou melhor, não melhorou. Performou sem o Pedro Rocha. Como é que o mesmo time faz uma partida nojenta contra o Atlético Goianiense e pífia contra o Volta Redonda e esse mesmo elenco joga uma partida muito boa, principalmente no segundo tempo, contra o CRB em casa? Explique, ateus. Devem estar se perguntando vocês, torcedores. Fácil de explicar. É o que a gente fala todo o vídeo. O que é que eu falo todo o vídeo aqui? Boa tarde, galera. O Remo joga amanhã com fulano, ciclano. O Remo precisa ganhar. Como é que faz para ganhar, Theo? Tem que demonstrar vontade, tem que demonstrar pujança, não falo isso? Tem que demonstrar gana, vontade de vencer. O que a gente resume aqui, todos os vídeos, o Remo fez ontem. Demonstrou vontade do primeiro ao último minuto. Faltou alguma tática? Faltou, vou explicar no pós-jogo. Faltou alguma técnica? Faltou, vou explicar no pós-jogo. Mas não faltou vontade. Eu gravei um vídeo ontem no Mangueirão, no intervalo, vídeo de 2 minutos, 2 minutos e meio, falando sobre isso. Não faltou vontade. Se o Remo perde a partida de ontem, a torcida tá chateada, mordida, puta da vida, estaria. Mas mesmo assim estaria com esperança de melhoras nas próximas 9 rodadas, porque o Remo demonstrou vontade ontem. O jogo contra o Volta Redonda, pessoal, eu assisti aqui na televisão e fiquei ao vivo com vocês, dava sono. O Atlético Goianiense deu mais sono ainda. 2, 3 jogadores se matando em campo e o resto andando. O que foi que o tio Gugu falou ontem? Eu não vou colocar jogador que não corresponda fisicamente, que comprometa o meu time, porque um jogador mal fisicamente ou que não corra, tá na Remo TV, ele vai comprometer o restante do elenco. E o futebol, ele é o quê? O futebol, ele é um esporte coletivo, aonde quem é diferente tecnicamente, individualmente falando, vai se sobressair. E foi o que aconteceu com o Remo ontem, e eu já vou antecipar, quando o Pedro Rocha voltar para esse time, que ele é o cara diferente do Remo, e o Remo demonstrar essa mesma vontade, essa mesma pegada, que não é certeza de ter nos próximos jogos. A gente tem que ficar, né, com a pulga atrás da orelha. A gente vai querer isso para domingo, sim, mas não é certeza que vai acontecer. A gente tem que esperar os próximos jogos sem se empolgar. Mas se isso acontecer e o Pedro Rocha entrar nesse time, o Pedro Rocha vai sobrar, vai desembestar, fazer gol novamente. Gols novamente. Porque o time se entregou. E ontem, o time do Remo lembrou em alguns momentos o time do Daniel Paulista. Tem a bola, linha baixa, mas o contra-ataque mortal. O terceiro gol do Remo foi de Almanac. Bola de pé em pé. Jogada de habilidade, jogada de transição, que o Guto Ferreira gosta de trabalhar assim. Trouxe num vídeo como o Guto Ferreira gosta de jogar. E o Remo se comportou ontem definitivamente da maneira que nós falamos no vídeo de, eu acho que foi quarta ou quinta que eu gravei. Tá aí no canal. Vou deixar aqui em cima esse vídeo de como o Guto Ferreira trabalha os seus times. E foi assim que o Remo fez aquele terceiro gol. Foi assim que o Diego Hernandes errou um outro gol na cara, que era só dar um toquinho por cima, mas é o cansaço, né? A cabeça pensa, o corpo não obedece. E outros gols que o Remo errou, que com toda a humildade do mundo, o Remo poderia ter feito 5-6-2. Um bom time do CRB. Não é um mau time, não. Já vi time muito piores do que o CRB vir jogar em Belém, inclusive ganhar do Remo, como a Ferroviária e o Botafogo, que empatou aqui. Então, a vitória de ontem foi uma vitória de vontade, foi uma vitória de raça, aonde o tio Gugu, e o que ele fez, o tio Gugu? Ele leu como os jogadores do Remo estavam acostumados a jogar na época do Daniel.
E o bacalhau estragado não fez esse 3 meses. O que a gente falava aqui? Muita gente criticava o Diego Hernandes, né? O que eu sempre falei do Diego? Pessoal, Diego Hernandes nunca foi meio campo. Diego Hernandes é ponta. Diego Hernandes é ponta para dentro, não é de dentro para fora. Lá ele, né? O Diego Hernandes não joga assim. E ontem o Diego Hernandes foi escolhido o craque do jogo para muitos. Por quê? Jogou na posição dele, na direita de perna invertida. O Nico, para mim, o Nico foi o melhor jogador da partida. Isso aí vocês vão escolher no pós-jogo, mas para mim, adiantando, para mim foi o Nico. O cara correu uns 94, 95 minutos. Se tivesse mais um jogo, ele corria. Eu não sei o que foi que ele. Entendeu? Mas o cara correu o jogo todo. E jogou aonde? Na ponta esquerda. Com o bacalhau estragado, ele jogava invertido. Isso é visão de treinador. Acabou o primeiro tempo. O que o Guto fez? O tio Gugu fez? Mudou o time. Tirou o amarelado. O engomadinho, Luan Martins. Tirou o Jadson, mais uma vez mal, mas isso aí eu vou deixar para pós-jogo. E o Natan Camargo deu fôlego pro meio campo do Remo. Inclusive, esse Natan Camargo não pode ser banco desse time. Assunto para pós-jogo. E oxigenou o meio campo com o Pavani, que não entrou bem. Mas é uma tentativa. Ele não esperou levar o gol de empate. Normalmente o treinador faz isso. Leva o gol de empate e muda o time. Ontem foi 2-1, ele foi atrás do terceiro, quarto. Quando estava 4-1 no placar, primeira vez que eu vejo o Remo fazer isso no campeonato. O Remo foi atrás do quinto gol. Por 2 vezes. Não fez, acabou levando no final. Desatenção, ponto negativo do jogo. Assunto também para o pós-jogo, às 20h30. Esse gol não pode levar. Ontem o jogo estava decidido. Mas enfim, o Remo ontem 4-1 foi atrás do quinto e do sexto. Theo, o Remo aguentou os 90 minutos, os jogadores não saíram estafados. O que a gente fala? Time que corre certo, cansa menos. Time que corre errado, cansa mais. Existe milagre físico em 2 dias do novo preparador? Impossível, pessoal. Basta conversar com qualquer professor de educação física. Se tu for para uma academia, seja fazer musculação, seja fazer é, 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 trabalho de força, trabalho físico, tu vai demorar 2 a 3 meses para te entrar em forma. Dependendo da tua alimentação, dependendo do teu sono, dependendo da forma que tu faz, o profissional que tu faz. 48 horas no futebol que tem hoje em dia é impossível. O que foi que aconteceu? Ele armou o time taticamente. Para sair em transição, para sair em contra-ataque. E o Remo ganhou o jogo na transição, no contra-ataque e no psicológico. E o físico dos jogadores do Remo não foram desgastados, como em outras partidas que o time corria errado, onde o Pedro Rocha batia lateral, onde o Pedro Rocha era zagueiro, onde o Pedro Rocha era volante. Sem necessidade, podendo estourar o nosso melhor jogador. Estou dando como exemplo aqui o Pedro Rocha. Fora os outros jogadores. Jogadores abaixo que não vinham aparecendo. Ontem o Nico de Pedra Doida passou a ser o melhor jogador da partida, na minha opinião. Entrega física, tá? Caio Vinícius, de estabanado, deu um passe e fez um gol. Derrubou bastante. Fez o passe, deu um gol. O Marcelinho não aguentava 90 minutos, não aguentou 90 minutos e fez uma baita partida. São algumas coisas, especial, que eu discordo de quem fala. Treinador ganha jogo. Não, treinador não ganha jogo. Treinador ganha campeonato. O treinador, ele é tão ou quão mais importante que alguns jogadores. Não adianta tu ter o melhor jogador do mundo e tu não ter um treinador bom. Se o melhor jogador não vai render. Tu tem que ter um treinador que mexa com o brilho psicológico. O futebol, ele é físico, tático, psicológico e técnico. O elenco do Remo é o top 3 da Série B. Sempre falei isso e continuo falando. E o jogo de ontem só vem me dar mais razão ainda. Ah, o Brás fez umas contratações feias? Fez. Que não vai render? Não vai. Os caras são fracos. E já citei aqui e cito no pós-jogo, senão eu vou passar meia hora aqui mais nessa live. Mas o elenco do Remo formado no início do ano, Pepe Penin, Diego Hernandes não é mau jogador. Esse Natan Camargo não é mau jogador. São jogadores que vão render. Acoplado a
recuperação de credibilidade, de confiança que alguns jogadores não estavam tendo, o Remo, no mínimo, já se livrou de um rebaixamento da Série C que temia. Até ontem, antes das 18 horas, o torcedor do Remo temia sim. Todo mundo temia por isso. Não adianta falar que não, que isso aí é consenso comum aonde eu fui, onde eu converso, aonde eu estou. Tem que fazer logo 6 pontos. Faltam 3 pontos. Tanto prova que o pessoal do outro lado nem fala mais nisso. Ele já estava encarnando no Remo. Olha só, morto. O Alexandre da novela Viagem, os mortos ressuscitando, falando do Remo em rebaixamento para um clube que está rebaixado. Puta que pariu. Entendeu? Ontem já nem falavam mais nisso. Por quê? 42 pontos, pai. Faltam 3. É uma vitória em 9 jogos. Acesso. Dá não. Não vou me empolgar. Não vou empolgar vocês. E como eu falo, igual quando eu falo, você quer ir ao estádio, vai, o dinheiro é teu. Não vou fazer nunca campanha público zero. Tanto prova que eu tava lá. Todo jogo eu vou, né? Tanto prova que o nosso pós-jogo não é mais após o jogo, é no outro dia. Porque eu tô no estádio. Eu vou aproveitar o jogo. Meu final de semana é esse. A mesma coisa eu falo sobre a questão do acesso. Calma, não vou empolgar. Remo precisa de mais 20 pontos para fazer 62. É ponto pra caramba para poucos jogos. O Remo vai disputar 27 pontos. O Remo precisa de 20, 19 a 20 pontos. É difícil. 6 vitórias, né? 18 pontos, ali um empate para fazer 19, fazer 61. Tentar contar com uma sorte. 7 vitórias para consolidar, 21 pontos com 42, 63, sobe. Então é muita coisa. O Remo praticamente não pode perder. Então não vou vir aqui iludir vocês. Mas que o Remo deu um passo importante para ano que vem estar na Série B, deu. E o Remo praticamente garantiu a permanência ontem. Não pela pontuação, mas pela forma que o time jogou. Onde dá a esperança que o Remo vai ganhar no mínimo mais 3 jogos. Desses 9, 4 jogos do 9, empatar alguns. Espero que não perca mais, que aí é acesso. Né? Desde que não empate muito também. Então, recuperação de credibilidade, o elenco do Remo nos top 3 da competição. E ontem a cara do Marcos Braz nas coletivas, eu sou obrigado a assistir por causa do canal, mostrou tudo. E eu vou repetir aqui. Ele foi querer bater de frente com o torcedor. Ele foi querer dizer que ele estava certo e ele não estava certo. Ele não vai ter humildade para reconhecer, coisa que a gente tem aqui quando a gente erra. Ele não vai ter humildade para reconhecer que ele estava errado. Totalmente mordido ontem, não pela vitória do Remo. Deveria estar feliz. Mas porque ele viu que ele estava errado. No fundo, o subconsciente dele sabe que ele está errado. Onde ele manteve esse projeto de treinador aqui por 3 meses. 3 meses. E o Guto Ferreira lá atrás contra a Ferroviária foi contratado. Aliás, foi contactado. E ele bateu na mesa e disse não pro Tonhão, que era para ter batido mais forte na mesa. Não, quem manda aqui sou eu. E hoje o Remo, sem sombra de dúvidas, não tenho medo de falar isso, o Remo hoje estaria no G4. O Remo tem 42, o Remo estaria no mínimo com 51, 52 pontos. Hoje com o Guto Ferreira. Se lá contra a Ferroviária o Braz tivesse humildade e nós tivéssemos um presidente. Tonhão não é presidente de futebol. Né? Que tá ali por estar que nem queria ser presidente. Todo mundo sabe disso. Se o Tonhão tem culhão, hoje o Remo estaria no G4 muito bem, pessoal. Lutando por título de Série B. Mas ele não teve culhão. Não tem poder de presidente. Deixou o Braz mandar. E aí 3 meses nós ficamos falando todos os dias aqui. Faz isso, faz aquilo, faz, tira, 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 não dá, não dá. A torcida falando, não dá. E o Braz sustentando. Me culpem. Esse elenco vai dar resposta. Que esse papo furado. O Braz estava um mês sem dar entrevista. Ontem o time ganhou, apareceu. Covarde, igual a antiga gestão, que sumia nas derrotas e aparecia nas vitórias. Para mim, isso é gente covarde. Como é que o Remo perde, ganha, empata? Eu tô aqui todo dia e nem trabalho no Remo. A tristeza na alegria, né? A doença no amor, a gente tá aqui. Já os caras não. Ontem apareceram um bocado de papagaio de pirata dando entrevista. É. Essas coisas não mudam, né? No futebol paraense, no Remo, então, nem se fala. A matemática para o acesso existe, é muito difícil. Muito, não vou iludir. Dá, mas é muito difícil. O Remo não pode empatar. Por exemplo, domingo contra o Operário, o vídeo tá ficando longo, né? Domingo contra o Operário, o Remo vai ter que ganhar a partida. Dá para ganhar? Dá.
é assunto para a semana toda. Não vou falar aqui porque dá para ganhar. Na live eu dou uns spoilers. Mas é um assunto para a semana toda. O Operário que tem 3 pontos a menos que o Remo, né? 39, faltam 6 para não cair. Vive a agonia que o Remo vivia ontem até antes das 18 horas, até antes das 20 horas, né? Quando acabou o jogo. E chance de acesso para o Operário não existe mais. Né? O Operário não tem como. 9 jogos tem que ganhar 8. Tem como. E o time do Operário não é. O elenco do Operário não é igual ao do Remo. O Remo é melhor do que o Operário. O Operário realmente tem vários operários lá. Né? Um time de operários mesmo. Com um treinador bom, né? Que é o Alex, por sinal. Mas dá para ganhar lá. Se o Remo quiser acesso, vai ter que ganhar. Não tem outra saída. Mas é assunto realmente, como eu falei, para a semana toda. Semana cheia. E o que me deixa satisfeito é que tem uma semana para o tio Gugu trabalhar a equipe. E ele vai tirar o melhor do que cada jogador tem. A gente espera que tenha a vontade. Se o Remo tivesse a vontade, o Remo sai até como favorito para essa partida. Mas vamos falar muito. Mesa tática às 20h30, pessoal. Todo mundo aqui comigo. Mesa tática às 20h30. Vai ser top. Mesa tática. Vamos falar desse time fisicamente, psicologicamente, o que foi que melhorou. E vamos falar de cada jogador, o que eu faria, se mudança. A mudança tática que ele fez ontem, saindo 4-3-3 para 3-4-3. Tem muita coisa pra gente falar 20h30, muita coisa. Espero todos vocês aqui, galera. Fiquem com Deus. Né? Um bom almoço para quem não almoçou. Bom descanso, bom trabalho. 20h30, todo mundo aqui no Tudo Nosso Lado deles, Theo Souza. Fica aí com nossos parceiros e mais tarde a gente vem. Valeu, galera. Foi. Asaf IPTV, mais de 4.000 canais na sua televisão, smartphone, notebook e muito mais. Jornais, séries, filmes, tudo da atualidade. Todos os jogos do Clube do Remo, Série A, Série C, Libertadores, Sul-Americana e muito mais que vocês podem ver aí na tela. Mais informações, DDD 16 99984 9414, DDD 16 99984 9414. Tudo isso e muito mais você vai encontrar apenas na Asaf TV. Temos também meu amigo Neto Silva da Multiprint Comunicação Visual. A melhor gráfica do estado do Pará. Tem uma máquina ultravioleta onde seu projeto sai na hora. Troféu, medalha, copos, bonés, capa de celular, tudo que você imaginar e muito mais. Kit empresarial e etc. DDD 91 9451 7210, tudo isso e muito mais lá na Multiprint Comunicação Visual. Temos também a nossa amiga e grande secretária do município de Defesa Social, Dea Nanideu, à frente da Guarda Municipal Renata Natividade, com projetos sociais maravilhosos, né? Juntos pela vida e o apoio é essencial. Cuidadamente é salvar vidas. Setembro Amarelo, conscientização e prevenção contra o suicídio. São projetos da Renata Natividade lá na Secretaria Municipal, né, do município de Ananindeua. Temos também o RT Log, meu amigo Robson Trindade, da RT Logística. Faça logo a sua cotação, transporte com qualidade, aquaviária apenas na RT Logística. Melhor frota, sua carga é o nosso compromisso. DDD 91 984 29 6127 ou 4141 1929, especialista em transporte rodofluvial. Temos também o nosso parceiro da HNC Corretora, assessoria personalizada, melhor custo-benefício, facilidade no processo, suporte em caso de sinistro. Né? 4 razões pelas quais você pode contratar a HNC Corretora. HNC Corretora de Seguros e Financiamentos, a melhor do estado do Pará. Fica na rua Dom Pedro II, 550, Centro, Capanema, mais de 40 anos no mercado. É só ligar para o meu amigo corretor Erlon, 989449477. O maior erro que você pode te custar é teu carro, né, pessoal? É seu bem material. Temos também aí Guaraná da Amazônia, o campeão. O melhor Guaraná da Amazônia, o Guaraná campeão. Esse Guaraná aí, pessoal, é totalmente diferenciado. O Guaraná campeão fica situado na rua Sol Poente, 391, bairro da Paz. Telefone 94, tá? DDD 94 de Paraupebas, 981450392. Rua Marabá, número 37, bairro da Paz também, pelo zap 94 9415 3829. Ou na Avenida dos Ipês, quadra 46, lote 6, zap 94 99146 4882, todos três em Paraupebas. Em breve, né? Em breve, o Guaraná campeão, o melhor Guaraná do estado do Pará, estará também em Icoraci, tá? Paraupebas, Pará. Tá calor, pessoal. Pede um Guaraná campeão, porque esse aí é especial.